Seja bem-vindo ao Ateliê da Mente, o espaço onde sua imaginação encontra respiro, suas emoções ganham cor e cada história revela um novo jeito de olhar o mundo. Aqui, cada detalhe importa e cada sensação pode te levar mais longe do que você imagina. Você sabia que o primeiro assentamento permanente inglês na América sobreviveu ao ponto de os colonos recorrerem a comer seus próprios animais, seus sapatos e até a pele do calçado? Essa é a história de Jamestown, fundada em maio de 1607, onde a fome, a seca extrema e conflitos com tribos nativas quase destruíram todos os colonos. Mas no meio do desespero, uma aliança improvável com os Powhatan virou o jogo, trazendo milho, esperança e o surgimento da lendária Pocahontas. Prepare-se para uma narrativa que mistura horror, coragem e redenção. Esta é a jornada que mudou o rumo da história. No início do século XVII, 3 embarcações, Susan Constant, Discovery e Godspeed, partiram da Inglaterra em busca de riquezas e expansão imperial. Transportavam cerca de 100 homens que desembarcaram na Baía de Chesapeake, fundando um pequeno posto chamado Jamestown. A promessa era de ouro, glória e terras férteis. Mas o que encontraram foi um território pantanoso, clima hostil, mosquitos e uma terra difícil de cultivar. Com o passar dos meses, a realidade da América se revelou implacável. A falta de suprimentos rapidamente se tornou crítica. Os colonos não sabiam plantar, não estavam preparados para a caça local e muito menos para lidar com as doenças tropicais. Malária, disenteria e escorbuto começaram a dizimar a população. Em poucos meses, mais da metade dos homens já havia morrido. Mas o pior ainda estava por vir. O inverno de 1609 a 1610 ficou conhecido como o Starving Time, o tempo da fome. As colheitas falharam, a água potável desapareceu. E os suprimentos vindos da Inglaterra não chegaram. Os relatos da época são de arrepiar. Os colonos comiam ratos, serpentes, couro fervido de suas botas e, em casos extremos, restos humanos. A colônia, que já tinha sofrido perdas massivas, chegou ao limite. Dos cerca de 500 habitantes, apenas 60 sobreviveram até a primavera. Mas, em meio ao caos, surge uma figura que mudaria tudo: John Smith. Um líder controverso, corajoso e às vezes autoritário, Smith tentou organizar os homens para trabalhar, em vez de esperar por milagres. Em uma de suas expedições, foi capturado pelos nativos da Confederação Powhatan. É nesse momento que a história se cruza com a lenda. Segundo o próprio relato de Smith, quando estava prestes a ser executado, uma jovem chamada Pocahontas, filha do chefe Powhatan, teria intercedido por ele, protegendo sua cabeça com o próprio corpo. Essa imagem se tornaria um símbolo cultural duradouro, embora historiadores debatam sua veracidade até hoje. O fato é que, após esse episódio, os colonos de os Powhatan começaram a estabelecer uma relação de troca. Os indígenas ensinaram aos ingleses como plantar milho, utilizar técnicas de pesca locais e sobreviver naquele ambiente hostil. Em troca, recebiam ferramentas de metal, tecidos e outros objetos europeus. A relação, embora instável, permitiu a sobrevivência dos poucos colonos que restavam. Pocahontas, então com cerca de 11 ou 12 anos, tornou-se uma figura constante nas interações entre os dois povos. Sua presença trazia uma certa paz, as conversas e trocas comerciais. Mas sua vida tomaria um novo rumo anos depois, quando foi capturada pelos ingleses em uma tentativa de forçar um acordo com os Powhatan. Durante seu cativeiro, foi ensinada a falar inglês, batizada como Rebecca, e em 1614 casou-se com o colono Jolly Rolfe. Esse casamento é visto como o primeiro casamento interracial registrado entre o inglês e uma nativa americana, e trouxe uma paz temporária entre os povos. Pocahontas viajou para a Inglaterra, onde foi apresentada como símbolo da civilização indígena e um exemplo do sucesso colonial. Morreu jovem aos 21 anos, mas seu impacto na história permaneceu imenso.
A colônia de Jamestown, fortalecida pelo cultivo do tabaco introduzido por Rolfe, finalmente encontrou sua fonte de riqueza. Com o tempo, a cidade se expandiu, tornou-se economicamente viável e abriu as portas para novas levas de colonos. Mas o custo humano foi imenso. A relação com os povos nativos continuaria marcada por conflitos, traições e guerras. Jamestown foi o embrião do que se tornaria os Estados Unidos. Suas dores e glórias revelam as contradições do início da colonização. Coragem e crueldade, sobrevivência e opressão, encontro e destruição cultural. É uma história complexa, mas necessária. Jamestown nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, alianças verdadeiras e coragem podem transformar o destino de uma civilização. Essa história de fome, diplomacia inesperada e renascimento humano ecoa até hoje como um lembrete. Nunca subestime o poder do entendimento entre culturas. Se essa jornada te emocionou, curta o vídeo, inscreva-se no Ancient Chronicles e compartilhe essa história com alguém que ama mistério e humanidade. Clique agora para saber mais e juntos vamos continuar descobrindo os contos que moldaram nosso mundo.